Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Olá a todos e todas aqui presentes. Estamos ao vivo no YouTube. Sônia Santé, Olivia City, Lincoln de Barros e Diomira Maria. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. É um pequeno tablado onde 4 cadeiras foram dispostas intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical que passa as intérpretes de Libras ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Olivia City, uma mulher branca de cabelos ondulados brancos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja blusa preta e calça laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Diomira Maria, uma mulher branca de cabelos cacheados grisalhos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja blusa 3/4 rosa e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Sônia Santé, uma mulher branca de cabelos castanho escuro, lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja vestido longo, verde, estampado de preto e bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Lincoln de Barros, um homem branco de cabelos grisalhos curtos. Ele traja camisa branca estampada e calça azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim o intérprete de Libras, mulheres que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia filmada está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Mãe de 2 filhos e avó de 5 netos. Então, eu tenho uma boa vivência. O que é o meu desejo, né, para realizar essa minha obra? Esse desejo partiu da minha necessidade e também desejo de conciliar a minha vida pessoal, profissional, doméstica e familiar. Obrigada, Olivia. Sônia Santé, sua vez agora. De onde vem, né, o seu desejo pela escrita? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, compondo essa mesa entre amigos, escritores, escritora. Eu sou uma mulher de 60 anos, cabelos castanhos escuros e olhos também. Eu visto um vestido verde, preto e bege, que cobre o meu corpo branco, de pele branca. Estou de sapato preto, estou de anel, batom, colar. E de onde vem o meu desejo? Como escritora, vou usar as palavras expectativa, medo, ameaça,
risco de vida, autoconhecimento, reflexões, silêncio. Eu comecei a escrever quando eu me aposentei de um dos meus empregos, e a minha expectativa era viajar durante um tempo com meu esposo. E veio a pandemia, que nos colocou em risco, a todos nós. E deste risco, dessa ameaça, eu comecei a escrever. Eu saía pela rua muito cedo, com máscara, com muito cuidado e medo, e andava pelo bairro. E nesse caminhar, nessas ruas silenciosas, eu pensava na minha vida, no que tinha acontecido antes e o que seria desse novo ciclo tão ameaçado. E foi assim que eu chegava em casa, depois de ter silenciado, caminhado vários dias, que eu comecei a escrever. Enquanto eu caminhava, eu criava cenas, parava, voltava a caminhar, outras cenas se sucediam. E foi nessa epifania de sentimentos que eu encontrei o prazer pela escrita. Muito bacana. Ou seja, os resquícios e vestígios da pandemia. Lincoln de Barros. Oi, boa noite. Bom, me apresentando, estou de calça azul escuro, camiseta branca com estampa bonita, que eu acho, cabelos grisalhos, chegando nos 80, né? E um tênis All-Star para parecer que é jovem. Então, bom, sobre o desejo da escrita, né? Eu sou licenciado em filosofia, lá no século passado. Nunca exerci filosofia como profissão, né? Mas ela não sai da gente, né? E ela me dá a ideia por que escrever, né? Eu acho que todo escritor é um pouco iluminista. Ele pensa que escrever ele vai clarear alguma coisa nesse mundo que hoje está negro, escuro, né? Perto do caos. E a ideia da escrita, assim, pelo menos imagino inconscientemente nos escritores, é de botar alguma luz nessa escuridão. Eu acho que o desejo é por aí. Bem, então, uma vez apresentados, eu queria agradecer à organização do FLI Itabira por essa oportunidade, né, de dar a nós quatro esse palco para falar um pouco dos nossos escritos, dos nossos livros, né? Agradecer ao Afonso e agradecer a todos vocês aqui que vieram nos escutar, né? Tem meus alunos aqui, tem os pais e tem muitos amigos do coração aqui. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença. Djalmira, você se apresentou, mas você não disse por quê, de onde veio o seu desejo de escrever. Bem, meu desejo, na verdade, eu gosto muito de contar histórias, sabe? Gosto muito de fabular. Então, acho que, na verdade, e como professores, né, nós contamos muitas histórias nas salas de aula, né? E aí eu resolvi colocar algumas delas no papel, né? Então, esse meu desejo é um desejo de registrar algumas dessas histórias que surgem, né, na imaginação e também compartilhar com as pessoas, porque esse compartilhamento é muito, muito rico, né? Então, acho que vem daí, vem da minha vontade e o meu desejo de contar histórias, né? Um pouco diferente como Lincoln. Lincoln, eu acho que, para mim, seria demais dizer de alguma coisa tipo o iluminismo, né? Tem pessoas que dizem que nós, escritores, somos profetas. Não, minha questão realmente é colocar a literatura, para mim, um pouco um divertimento, sabe? Uma alegria, uma passagem, né? de uma vida mais de uma séria para uma vida mais divertida, digamos assim, né? E obrigada aí pela gentileza. Agora, passando para a segunda parte sobre imaginário e real, né? Considerando que à mesa a gente fala nesse gesto literário do imaginário ao real. Aí eu queria ouvir vocês, no sentido de, na escrita de cada um,
Onde está o imaginário e onde está o real? Ou seja, onde está essa interseção entre o imaginário e o real na escrita de cada um de vocês? Quem quer começar? Talvez eu possa começar. Na realidade, esse é o meu primeiro romance. E ele é baseado numa experiência pessoal, num trabalho de consultoria que a gente fez lá no norte de Goiás, numa enorme sacanagem que uma empresa fez ao construir uma hidrelétrica e não indenizar adequadamente as pessoas que foram atingidas. Aí, por um contrato com o Banco Interamericano, a gente foi fazer uma auditoria para ver isso. Então, a base da história é essa, e essa história ficou engasgada, né? Não conseguia digerir isso. E aí, uma forma de fazer esse negócio foi escrever, e escrever de uma forma romanceada. Eu vou ler o preâmbulo aqui para vocês do livro, 3 palavrinhas, que eu acho que esclarece exatamente o vínculo que eu acho que existe entre o real e o imaginário no meu livro, né? Mostra o título do livro e tal. O livro se chama Terras Submersas. Tá? E é exatamente a ideia do que aconteceu com as pessoas que foram atingidas, que não foram indenizadas, perderam tudo, e o livro tenta reproduzir as vozes dessas pessoas. Essa é a parte real do livro, porque os depoimentos estão aqui. E a parte do imaginário foi a costura dos personagens que participaram da história. Eu vou ler aqui para vocês, eu acho que fica claro. O lugar é Minaçu, a hidrelétrica é Canabrava. O resto são anotações ralas, registros esparsos de vozes e fragmentos de memória e de indignação, transformados em ficção. E, sobre outros nomes, todos nós, personagens, fomos reais. É esse o vínculo. Uma escrita muito potente de uma indignação. Sim. A partir de um trabalho realizado. Exatamente. Ok. Próximo, quem? Se habilita? Eu vou contar do meu, né? Do imaginário ao real. Então, meu desejo de conciliar a vida pessoal, profissional e doméstica, eu, então, parto desse imaginário. Mas como realizar isto? A partir, então, de registros. Para atender minha própria demanda, eu olho para a empresa onde eu trabalhava na época, uma empresa americana de grande porte, IBM, onde ela tem hoje no mundo, né, 280 mil empregados em 150 países. Aí eu penso, qual que é o sucesso dessa empresa? Qual que é a base dela? Aí eu me lembro da sala do diretor-geral com quem eu trabalhava, uma estante cheia de manuais, procedimentos, normas, escritos. Falei, pronto, por aí. A base, então, é planejamento e organização. Aí eu começo a escrever as rotinas para atender a minha necessidade da minha casa. E esses procedimentos, por quê? Era uma forma que eu tinha, quando mudasse o funcionário, eu já tinha uma base para treinar o próximo. Esse era o meu pensamento. Mas o meu funcionário ficou 38 anos. Porque a partir da organização você estende. Bom, então, esta foi trazer da minha ideia, da meu ideal, para uma realidade. Escrever normas, procedimentos. E, numa reunião de diretoria, eu saio dessa empresa IBM, depois de 10 anos, vou trabalhar na usina siderúrgica de Acesita, que recebia o ferro, né, o minério de ferro, aqui de Itabira, Companhia de Aços Especiais Itabira. E, numa reunião de diretoria, uns diretores me disseram assim, eu quero que você conte para a gente, depois aqui da nossa reunião, como que você dá conta? Conta de quê? Aí ele disse, você é uma boa funcionária, nós estamos aqui, né, para poder saber a forma de trabalhar a sua vida. Aí eu paro e penso, falei, olha, eu tenho um manual. Manual? Uma mulher, isso foi no ano, então, de 78, imagina.
tive o meu primeiro filho em 75. Mulher trabalhando, com filho, exercendo as funções. Você, então, vai providenciar um treinamento para os nossos funcionários. Aqueles que precisarem, né, deste modelo. E aí, esse meu primeiro treinamento, primeira edição do treinamento, foi, então, em 89. Segundo título, Como Gerenciar Minha Casa. E aí, eu dei esse treinamento por muitos anos e estava, então, registrado esse trabalho. Então, a gente tem, né, a questão do real, a partir do trabalho que vai dar uma construção, né, da ficção, a partir dessa realidade. Aqui nós temos um exemplo de conciliação do trabalho e do lar, como é possível passar esse método para as pessoas. E aqui, o que temos? Onde o imaginário se intercepta com o real, Sônia? Eu vou de história. Eu morava numa casa no interior de Minas, Mariana, muito perto daqui. E na minha casa, o meu pai instalou uma gangorra. E essa gangorra era uma história. Eu balangava de um lado para o outro, para frente, para trás. Os meus cabelos sempre compridos lambiam a terra, enchiam de poeira, e os meus pés tocavam o céu. No meu livro, A Força dos Ipês, Mais que uma Reparação, ele inicia do encontro de duas personagens, Aruna e Amina. Amina, uma estudante de pedagogia, de letras, desculpa, é contratada para contar uma história. E o encontro delas se dá numa fazenda do século XIX. E elas se encontram numa gangorra. Aruna pergunta para Amina: gostas, era uma portuguesa, gostas de balançar? E a Amina responde: na casa onde eu morava, na laje, eu balançava e tinha a cidade aos meus pés. Aruna fala: mas e aonde está essa gangorra? Já não existe mais. A laje hoje é do bronzeamento. As meninas do morro usam essa laje para bronzear. Os lugares são ressignificados de tempo em tempo. Esse é um episódio da minha vida, assim como outros das minhas vivências, sabores, perfumes, sentimentos, encontros, desencontros, dor, lágrima, sorrisos, que eu coloco aqui nesse livro. Então, é esse imaginário, né, a partir do meu concreto, e aí entra muito forte também a presença das leituras que eu fiz, dos livros, aqui, deste romance contemporâneo, que se passa numa fazenda do século XIX, onde uma menina cometeu um erro e volta para fazer a sua reparação como uma mulher. E lá, né, nesse ambiente, ela vai se reencontrar e ressignificar toda a sua vida, assim como nós ressignificamos cada lugar da nossa vida, todos os dias, nos nossos encontros, desencontros. É isso. Obrigada, Sônia. Não há como, né, o escritor, a escritora, não usar da sua, vamos dizer, da sua trajetória, né, nas escritas. E, no meu caso, o que aconteceu do romance, eu vou do imaginário para o real. Na verdade, eu fui assistir uma exposição
na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, sobre Caravaggio, o pintor Caravaggio. E, antes de chegar na exposição, havia uma fala de um professor da USP, nada como um bom professor, né? E ele fala sobre a vida de Caravaggio. E eu fiquei alucinada com a personalidade do pintor. Um rebelde, né? Caravaggio era um rebelde em todos os sentidos, mas eu depois fui assistir a exposição das pinturas, mas aquela personalidade do pintor ficou na minha cabeça. Então, eu achei um personagem, né? E comecei a pensar em escrever um conto sobre Caravaggio. E fiz uma viagem, fui a Florença, e achei que a cidade de Florença se parece muito com Ouro Preto, nesse sentido do adensamento de edifícios, muita arte em cada esquina. E eu resolvi ler sobre a biografia do Caravaggio. Eu fui vendo que muitos aspectos da vida dele, no século XVI, eram similares ao nosso contexto atual. Então, Caravaggio perde o pai, o avô e um irmão na peste. Então, ele sai da cidade, Milão, e vai para o interior, fugindo da peste. E o que eles descrevem era muito parecido com o que aconteceu com a gente durante a pandemia. Depois, na mesma época de Caravaggio, acontece que Galileu estava, na mesma época, fazendo as observações do céu e fala que o universo não é plano. E, no século XXI, aparecem pessoas dizendo que a Terra é plana. E um terceiro ponto que me chamou a atenção foi a questão da mulher. As mulheres que queriam pintar naquela época, elas tinham que ir para os conventos, principalmente o convento dominicano. Ele era uma espécie de centro cultural, onde a pintura era ensinada para que as mulheres não tivessem preguiça. Então, eu comecei a pensar como, em pleno século XXI, vivemos ainda nas condições, muitas vezes ainda do século XVI. E aí a minha pesquisa foi se aprofundando e demorou 8 anos para eu terminar o romance. E o romance se chama Uma Florença para Caravaggio. No final, é uma biografia romanceada do pintor. É isso. Bem, sigamos, né? Eu gostaria agora de conversar um pouco com vocês o seguinte: existe um pedagogo chamado Bartolomeu de Queiroz, que ele diz o seguinte, ele também foi escritor, né? Mas ele diz que o encontro entre escritor e leitor, ou seja, essa dádiva do gesto literário, ela vai acontecer quando a fantasia do escritor se encontra com a fantasia do leitor. Aquilo que escrevemos, de uma certa maneira, se casa com a percepção do leitor sobre o tema tratado. E dessa união entre escritor e leitor, esse elo formado, se forma uma terceira fantasia que nunca será editada. Então, o que eu queria saber de vocês, né, dos 3 aqui, é como é a recepção do texto de vocês pelos leitores. Vocês percebem esse elo entre escritor e leitor e como ele se dá? Que tal inverter e você começar a falar sobre isso? Olha, então, vamos lá. É interessante porque, nos meus contos, né, e nas crônicas nem tanto, mas nos meus contos, em geral, eles têm o final aberto, né? O final ele não é, vamos dizer assim, muito claro, né?
mas ele está dentro dos limites do texto. Mas o interessante é que, ouvindo algumas pessoas que leram o romance, algumas pessoas, Lincoln, elas chegam para mim com um final que não foi o que eu escrevi, o que eu imaginei escrever. Foi outra coisa totalmente diferente, e a pessoa fica assim, convicta que o final é aquele. E eu simplesmente entendi que, realmente, quando o texto é lançado, a interpretação é do leitor. Então, quando eles me perguntam, o final é esse? Eu falo, bem, se você assim acha, então o final é esse. Né? Então, isso me surpreendeu demais, porque eu não esperava. Para a gente que escreve, você acha que, por mais que esteja aberto, as pistas estão no texto. Eles são apresentados, né, pelos limites da própria palavra. Mas a imaginação é tal, e o poder, né, da fantasia, essa terceira fantasia que é criada, mas não é escrita, ela é tal que cada um vai para o seu lado. Então, foi uma grande surpresa para mim. Existe um elo, né, o elo ele é construído, mas por onde o leitor vai, é dele, é subjetivo. Muito bem. Einstein nos fala que a lógica nos leva de A a B e a imaginação a qualquer lugar. E esse encontro com os leitores, ele é muito interessante, né? E eu gosto de contar histórias, e eu vou contar uma história aqui. Uma psicóloga, psicanalista, leu o meu livro. E ela virou para mim e falou assim, nossa, você trabalha o erro e você trabalha também a mentira no seu livro de uma forma bem interessante. Aí eu falei assim, trabalho? Como assim? Né? Porque quando a gente escreve, é esse momento muito solitário, né? E a gente não pensa em psicanálise. Pelo menos no meu romance, eu não pensei. E aí, ela falou assim, olha, segundo a psicanálise, o erro ele não deveria ser castigado. Porque quando o erro faz parte do acerto. E quando a Aruna ela errou, ela era muito jovem, e ela não sabia que ela estava cometendo esse erro. O erro diferente, né? A mentira diferente do erro é intencional, ela prejudica. E no seu livro também tem uma mentira muito grande, né? Omissões dos pais. E ela, quando ela se vê diante de uma situação em que ela se sente muito culpada e arrependida, ela tem necessidade de retornar a esse espaço. E aí eu fiquei pensando, né, como que essa leitora ela chegou a esse lugar. Eu me lembro que eu era jovem, tem um bom tempo, eu li alguns livros do Roberto Drummond, que fez a Hilda Furacão, que depois se transformou em série, e ele escreveu Sangue Coca-Cola. E esse livro me marcou muito. E eu fui lá no, acho que Cine Patê, lá em Belo Horizonte, numa discussão sobre o sangue para Coca-Cola. E cheguei lá, o Roberto Drummond, as pessoas perguntavam tantas coisas filosóficas para ele, tantas coisas assim tão profundas, né, de um aspecto psicológico, de camadas, e ele falava assim, opa, eu não escrevi isso, não. Né? Então, é isso. No momento que a gente escreve, né, esse preenchimento do leitor é muito particular, é muito peculiar de cada um. Quantas vezes a gente, eu acho que nós, principalmente escritores, né, a gente pega um livro e a gente fala assim, olha, eu daria um outro fim para esse livro. Né? Ou então eu não colocaria essa personagem dessa forma. É claro que a gente utiliza da nossa licença poética o tempo todo, né? Dentro de uma verossimilhança, dentro de uma linha, né? E aí a gente traz a lógica para criar, né? Mas a imaginação voa, e ela atinge o outro. Né? E de uma certa forma, né? No meu escrever, eu procuro sempre escrever de forma simples.
porque eu quero atingir esse leitor. E eu dizia de manhã para Olívia que eu gostei muito também de um retorno que eu tive de uma leitora que ela comprou o livro para a mãe, que tem alguns problemas de depressão, que afetou o cognitivo dessa pessoa, e que ela entendeu o meu livro e gostou. E outras pessoas, que já falaram para mim, olha, eu não sei se isso é positivo ou negativo, que eu acho que vai de cada um. Nossa, seu livro seria bom numa novela das 6, E aí eu achei assim, achei legal, assim, que é o sonho de todos nós, que a nossa leitura ela alcance mais pessoas para iluminar, e para trazer esse sentimento. É isso. A minha leitura, o meu livro, Arrumando a Casa. Um método chama-se Como Gerenciar Minha Casa. Mas, ao colocar o título no livro, ninguém quer gerenciar a casa depois que volta do trabalho, de tarde, cansado. Então, encontrei num poema de Drummond esse título, que ele tem um poema que chama assim, Casa Arrumada. Então, foi nele que eu me inspirei. E aqui na primeira página, eu cito essa fala do Drummond, que esse momento aqui é muito importante, então quero ler para vocês, que são 3 linhas. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Carlos Drummond de Andrade. Mas essa arrumação minha, ela é funcional. Trabalho com 11 temas: planejamento, nutrição, segurança pessoal e patrimonial, finanças. Então, eu sou administradora de empresas pelo UFMG. Então, quando o meu pai sugere que eu pare de trabalhar para cuidar do bebê, que eu começo a me inspirar para esse momento, eu, então, pego nas matérias que podiam adequar a minha casa e a minha vida para fazer o meu manual. Então, é um livro mais técnico, e na página 14, eu ofereço ao leitor um teste, um diagnóstico, para avaliar o seu grau de planejamento e organização. Então, a casa aqui ela é formada por palavras, planejamento, organização, tal. Mas a base, a maior palavra é planejamento. Eu falo, começa sempre por aí. Então, esse teste, a pessoa se autoavalia e verifica. Onde tiver a maior nota, é o menor nível de conhecimento. Então, comece por ele. Então, o meu método te dá também essa oportunidade de se avaliar para ter um bom proveito desse produto. Sabe? Então, é por aí. E quando um aluno chega e fala comigo assim, aqui na contracapa, uma médica que fez o treinamento comigo, depois de ler o livro, me abraça e fala, aqui você representa minha mãe, que faleceu quando eu tinha 13 anos. Então, essa lacuna que foi deixada, hoje está suprimida. E ontem foi meia noite de autógrafos, um casal chegando assim, meu Deus, precisamos disso, é urgente. Tá? Então, numa capa só, eu gosto muito de livraria, estou sempre pesquisando, eu não encontrei até o momento, numa capa só, esses temas. E aqui, o que eu escrevi? A minha vivência, a minha experiência de vida vivida. Então, isso é empolgante, quando você vê o bem que você faz para o outro. Então, veja, essa é a minha missão, esse é meu legado, de transmitir o que deu certo na minha vida. Então, quando os meus filhos saem de casa, já na sua vida já profissional, tal, aí, então, neste momento, eu atualizei o manual do meu curso e transformei no livro. Foi o momento da transformação. Quando, então, aquele bebê já adulto, então, eu sabendo o que ele ia precisar neste momento, na sua trajetória, o que a mãe pode fazer para facilitar a vida do filho, Tudo. Então, foi aí. Foi o meu presente pela saída deles do ninho. Tá? E esse livro já vou reimprimir pela 7ª vez. Tem uma boa demanda, então, ele tem um alcance, felizmente, de que ajuda as pessoas a se organizarem e a ter uma vida mais leve e mais feliz.
Obrigada. Acho que são várias experiências aqui que a gente pode verificar, e a gente já está também caminhando, e eu queria perguntar para vocês, e depois abrir a conversa com o público, né? Ô, Lincoln, você não falou? Desculpa. Eu queria falar 2 minutinhos. Pode? Pode ser? Claro. Antes de você continuar, sobre essa questão do terceiro imaginário, né? O meu livro foi lançado agora, né? Eu recebi o livro essa semana, mas teve um pré-lançamento na Flip, lá em Paraty, né? Então, estão muito poucos leitores, eu posso contar no dedo, né? 10 leitores, sei lá, 20 no máximo. Tá bom? E, então, muito pouco retorno, né? Não tenho essa. Mas tem 2 retornos que eu acho muito, que já tem 2 retornos que eu acho muito interessantes em relação a isso. Um é da editora assistente. Você manda o livro para a editora, aí depois ela vai conversar com você, isso aqui não está bom, você podia mexer ali e tal. E ela fez algumas sugestões sobre os trechos do livro que eu devia dar destaque. Não tem nada a ver com os trechos que eu achava que tinha que dar destaque, né? Ela pegou o caso amoroso, pegou algumas coisas que eu não tinha, que eram coisas que eu escrevia assim, muito rapidamente, e que foram coisas que pegaram, que ela achou que eram coisas relevantes dentro do livro. E o outro caso aconteceu na Flip mesmo. A editora montou um estande que tinha as capas dos livros, né? Assim, na parede do estande. E a capa do meu livro estava lá, né? Com essa coisa aqui, maior um pouco. E chegou uma menina e falou, eu já vi esse filme no Netflix. Ou seja, até a capa cria essa segunda imaginação. É isso. Ok, Lincoln, já levantaram a plaquinha ali de 5 minutos, então eu queria só... Bem, acho que não vai dar para a gente conversar, mas queria saber se tem alguma pergunta de vocês que vocês queriam fazer nesses momentos finais, antes da gente encerrar, se alguém do público gostaria de se manifestar, perguntar algo para alguns dos autores aqui presentes. Bem... Parece que não está funcionando. Aqui, Rodolfo. Obrigado. Eu queria saber se algum de vocês se enxerga dentro do livro. No caso, por exemplo, o Lincoln, que escreveu esse livro baseado na história real, se ele, quando escreveu o livro dele, se ele se imaginou ali, sendo retirado da sua terra, de uma maneira completamente injusta, ou se a Sônia, se ela se sentiu também transportada para um dos personagens do livro, ou a Diomira ali vivendo como Caravaggio. Como que é isso que isso acontece na literatura de vocês? Bom, começando. Obrigada, Rodolfo. O livro é escrito em primeira pessoa, a maior parte dele. Quer dizer, então, tem um protagonista que conduz a narrativa do livro e costura. Então, como é primeira pessoa, era como se eu estivesse lá fazendo esse papel. Então, de alguma forma, eu estou dentro, e eu estou dentro escutando as pessoas que foram atingidas, que deram seu depoimento, que toda a ação toda ação que ocorre dentro do livro é como se eu estivesse assistindo essa ação. Então, essa relação é muito direta. Num livro que é baseado numa situação real, né? Essas vozes narrativas são muito interessantes, né? O meu também é um livro escrito na primeira pessoa, na voz da Amina, que é uma estudante de letras, que conta a história, e ela conta a história de Aruna e Doug. Então, ela faz essa costura literária também, né? Não há como você não estar ali, né? Mas assim, você não está, mas você está de mão dada, né? E ali o personagem acorda, dorme com você, está ali no seu lado.
por todos os lugares que você está, né? Mesmo porque todos os elementos figurativos do livro, como os ipês, né, que fazem um papel muito importante ali de florescer no inverno, ter o seu tempo, né, faz parte da minha realidade, do meu imaginário, né, da Minas Gerais, do lugar onde eu passei, onde eu me criei. Então, eu acho que a gente vai de mão dada ali, né? A gente vai de mão dada com cada um dos personagens. E são essas vozes, né, que a gente traz para cá, né, e que o leitor ele vai saborear essas vozes, né? Olha, não há como. A gente mergulha. A gente mergulha e eu me vi na Florença do século XVI, incrível, sabe, assim, e cada vez mergulhava mais e cada vez procurava pintores. Inclusive, tem um capítulo onde eu discuto telas da Santa Ceia, pintadas por mulheres e por homens do século XVI, e cada vez mais você vai procurando e você se vê ali, sabe? E isso dá um gosto diferente, porque, na verdade, é como se fosse, você não precisa de nenhum equipamento, nenhum óculos 3D, a sua imaginação te leva para o passado, que é no caso do romance do Caravaggio, né? Então, assim, eu conheço várias biografias dele, e, de repente, eu me vi assim, quase que uma especialista de um pintor que eu nunca esperava na minha vida, sabe? Então, assim, realmente, Rodolfo, não tem como. Olha, para mim foi muito gratificante. Esse meu trabalho me inspira. Ele me mantém jovem, atualizada. Gosto muito de tecnologia, adoro um computador. Então, isso me traz muita alegria. E cada aluno, ex-aluno, que me faz contato, que me conta uma história, que me liga. Recente me ligou uma mãe que tem um filhinho de 4 anos, um de 2, vai receber um terceiro agora em dezembro, uma médica, e ela está assim apavorada, aí vem me buscar informações. Socorro, adoro o meu trabalho, não posso dar um passo atrás agora. Como que eu vou equilibrar os meus fazeres? E aí ela lê o livro, a gente discute, coloco e ajudo. Então, isso, para mim, é uma terapeuta, né? Gosto muito desse trabalho. Sou grata a Deus, aos meus pais, pelo exemplo, aos meus irmãos. Diomira é minha irmã. Então, é minha irmã caçula. Então, eu sou muito grata a essa família que me deu essa inspiração e me ajuda a caminhar. Acho que temos que terminar, né? Já houveram sinais. Então, eu queria, de novo, agradecer, né, ao Lincoln, à Sônia, à Olívia, a todos vocês que estão aqui, à produtora Letícia, ao Afonso pela oportunidade. Gente, muito obrigada. E nós vamos lançar os nossos livros agora. Estaremos na sessão de autógrafos, agora começa às 19 horas, e estaremos lá para continuar essa conversa. Obrigada, gente. Obrigada.